Agora vamos virar um pouco a chavinha e falar sobre dividendos. Para comentar sobre a carteira recomendada de dividendos da Empíricos, eu gostaria de chamar aqui o analista Rui Hungria. Rui, seja muito bem-vindo. Agora a gente vai falar um pouquinho de investimento para abril, certo? Oi, Giovana. Oi, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Bom, então, para começar, vamos ter aquele geral do que a gente já viu na carteira de dividendos. Então, qual foi o desempenho da carteira ali no mês de março e no geral ali do primeiro trimestre? Começando antes até da carteira nossa, né? O desempenho do Ibovespa em março foi um desempenho bem fraco, né? A gente teve algumas mudanças aí de expectativas de cortes de juros ainda afetados o mercado, tanto aqui no Brasil como lá fora também. Muitos dados quentes ainda de atividade, de inflação, trazendo aí um pouco mais de receio do mercado e dúvidas sobre essa capacidade de corte de juros do Fed, né? E além disso, um comunicado nosso aqui, né, do nosso Copom, tirando aquele compromisso de cortar a Selic em 0,50 nas duas próximas reuniões, ficou só o compromisso de cortar uma vez, né, a Selic em 0,50, deixando aberto aí a reunião dos meses seguintes. Então, isso trouxe aí um mau humor, né, para os mercados e acabou que o Ibovespa não teve um desempenho muito bom, né, caiu aí 0,7 no mês. A nossa carteira acabou performando bem melhor, mas por questões específicas, né, alheias a essas questões do mercado, até porque só assim a gente conseguiu ir bem no mês, dado que o Ibovespa teve uma performance ruim. Então, a gente teve aqui dois principais destaques na nossa carteira positivos, né? Cirela, que acabou desempenhando bem aí, não só com resultados bons, mas o mercado aí elegendo a companhia como o melhor player aí do setor de construção, para surfar uma possível futura queda de juros aí, né? Mas principalmente Caixa Seguridade. Caixa Seguridade teve uma alta aí de quase 10% no mês de março, um mês que o Ibovespa ficou praticamente parado. E a gente entende que aqui é um fluxo do mercado migrando. A companhia divulgou bons resultados, né, referentes ao quarto trimestre, mas mais do que isso, a gente entende que está acontecendo um movimento de migração aí. A Caixa Seguridade é uma empresa relativamente nova na Bolsa, né, e uma nova alternativa entre as seguradoras para se investir na Bolsa, e tinha muita gente ainda muito exposto a outras seguradoras, principalmente o BB Seguridade, que tem um menor peso no segmento residencial, talvez um peso um pouco maior aí no segmento agro, e o mercado, a gente entende que houve essa migração nesse mês, então acabou ajudando as ações, e a gente acabou sendo beneficiado por isso, né? Caixa Seguridade subiu quase 10% no mês, e só em 2024 foram, até o fechamento de março, foi mais de 20%, e a gente conseguiu pegar isso porque a gente inseriu as ações logo ali na virada do ano, então a gente conseguiu pegar bem esse movimento, né? E aí o destaque negativo foi a B3, que por conta dessa piora com relação ao ritmo de corte de juros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, acabou sofrendo, né? Uma ação muito beta, muito sensível às condições de juros, mas acabou não atrapalhando o desempenho da carteira no mês, né? No mês a nossa carteira aí subiu 1,5%, bem acima do Ibovespa, que caiu 0,7% no mês de março especificamente, e no ano a nossa carteira fechou aí março com uma alta de 0,4%, enquanto o Ibovespa caía aí quase 4,5% no ano, então por enquanto a carteira de dividendos tendo uma performance bastante interessante, né? Legal. Agora, olhando para abril, quais são as mudanças na estratégia da carteira? Teve alguma mudança de ação? Como está o cenário?
Então, mudança de estratégia a gente não costuma fazer muito na nossa carteira de dividendos, porque é basicamente tentando ter as boas ações pagadoras de dividendos, geradoras de caixa, que estão negociando por preços interessantes, né? Essa é a nossa estratégia sempre. O que a gente faz às vezes faz algumas mudanças táticas para tentar capturar movimentos ali aproveitar altas recentes para tirar algumas ações, fortes quedas de outros papéis para colocar na nossa carteira. E no mês de abril a gente acabou tirando as ações da Caixa Seguridade, justamente porque por causa dessa alta que eu mencionei, a ação subiu bastante, muito mais do que o Ibovespa, e a gente aproveitou, a gente continua gostando muito da ação, entende que ela negocia por múltiplos atrativos ainda, mas dada essa forte alta recente, a gente preferiu fechar essa recomendação, deixar ali no radar, né? Caso ela volte para preços interessantes, a gente coloca de volta na carteira, mas a gente preferiu dar espaço para um outro papel que acabou ficando para trás, né? Que acabou não, diferente da Caixa de Seguridade, acabou não subindo, na verdade perde aí para o Ibovespa nos últimos 12 meses, que é a ação da SLC Agrícola, né? Companhia que acabou sofrendo nos últimos meses aí com essa perspectiva de queda não só do preço de commodities agrícolas, como soja e milho, né, que tem uma participação relevante ali da companhia, mas também com esses eventos climáticos recentes que acabaram afetando a produtividade brasileira, inclusive da própria companhia. A SLC acabou divulgando alguns fatos relevantes, reduzindo a perspectiva de produção da sua produção, justamente por conta dessas ondas de calor, principalmente ali no fim do ano passado. Tivemos algumas quebras que acabaram afetando aí a perspectiva de produção. Tudo isso acabou pesando no preço das ações, mas a gente entende que esse pessimismo hoje é exagerado, dado o múltiplo atual, que a gente entende que é bastante barato, dadas as recentes melhoras aí de perspectiva, não só de produção, mas também de preços, né, que a gente está vendo hoje no mercado, e também dado o histórico de execução da companhia, que a gente entende hoje é a melhor companhia do setor na nossa visão. E apesar de a gente não ter ali uma bola de cristal, ninguém tem, né, para saber se o preço da soja vai subir, se o preço do milho vai subir, a gente entende que hoje existem diversos sinais indicando que a gente está mais próximo do piso, e isso, se a gente tiver uma reversão aí para frente desses preços, a companhia tende a ser bastante beneficiada, e se essa reversão não vier tão cedo, a gente entende que pelos múltiplos atuais já tem muito pessimismo embutido hoje na ação. Perfeito. A CLC, ela teve um lucro de 939 milhões em 2023, apesar de todo esse cenário que você falou, isso foi o que ela fechou o ano, né? E a gente queria entender um pouquinho do cenário para esse ano. Então, você comentou que tem um pessimismo exagerado em cima da ação, deve mudar? Como tá? A nossa perspectiva hoje é de queda, um pouco mais de queda nos lucros para 2024, né? Contextualizando um pouco, a gente veio de 2 anos muito fortes, né? 2023 já foi um ano mais difícil por conta da queda dos preços dos grãos e também essa perspectiva aí de menor produtividade. 2024 não deve ser muito diferente, né? A gente continua nesse cenário de preços baixos ainda e produtividade afetada. Mas a gente entende que isso já está no preço, né? Essa piora de resultados, né? Lembrando, não é uma piora relevante de resultados, mas essa pequena piora de resultados já está embutida aí, o mercado já espera essa piora. Por outro lado, a gente tem alguns outros cenários e alguns outros sinais que a gente entende que podem ajudar daqui para frente. Para começar, probabilidade de um laninha acontecer no segundo semestre tem aumentado, e isso tende a beneficiar preços de grãos, porque afeta grandes regiões produtoras, nos Estados Unidos, no sul do Brasil, também na Argentina, e acaba não afetando
as regiões em que a SLC tem terras, né? Então acaba que ela continua produzindo e se beneficia da alta de preços. A gente não tem certeza de que o La Niña vai acontecer, mas a probabilidade tem aumentado aí nos últimos meses, né? Além disso, tem alguns outros sinais técnicos de que o mercado já está muito shorteando, né, as commodities agrícolas, que a posição vendida está muito grande e que mesmo que uma melhora sensível nessa perspectiva aí de queda de sobreoferta já ajude bastante os preços, né? Fora a própria gestão estratégica da companhia, que a gente entende que é muito eficiente. Então, com essa piora da perspectiva para soja e milho, por exemplo, a SLC nos últimos meses, no fim do ano passado, acabou aumentando a perspectiva aí de produção de algodão, por exemplo. E a gente tem visto que essa foi uma decisão bastante acertada, porque o algodão tem melhorado bastante de preço nos últimos meses, e isso mostra que a companhia realmente tem ali uma expertise para se aproveitar dessas variações de preços, né, que são sempre muito relevantes, e mostra que a companhia também se beneficia aí da diversificação também de culturas, né? Então, tem várias coisas aí que a gente entende que podem amenizar essa perspectiva aí de piora do cenário, ou melhor, essa perspectiva de um 2024 difícil, né? E que mesmo assim a companhia vai conseguir entregar um resultado provavelmente um pouco pior que 2023, mas ainda resiliente, né? Lembrando que 2023 a gente já teve uma queda de resultados por conta dos motivos que eu falei, mas mesmo assim a gente teve um ROI bastante resiliente ali de 18%, que é bastante interessante dadas essas condições, também com boa geração de caixa, dividendos e assim por diante. Então, muita coisa positiva mesmo num cenário difícil, né? Legal, e agora falando justamente sobre os dividendos que você comentou, quando a empresa anunciou os números de 2023, ela chegou a projetar um payout de 50% em dividendos. Dá para ficar otimista com isso? É um número bom? Tá mais ou menos em linha com o que a companhia costuma entregar aí na sua história, né? E em termos de yield, esse é um valor bastante interessante. Se a gente olhar hoje nas cotações atuais, esse payout daria ali mais ou menos 6% de dividend yield, que é bastante interessante, né? Dado que a gente está falando primeiro, de um setor que é bastante cíclico, e segundo, um setor que não vive os seus melhores dias, né? E mesmo assim a companhia conseguindo gerar bastante caixa e pagando um dividend yield aí de 5, 6%, é uma notícia interessante para os acionistas. E lembrando que mesmo com bons pagamentos de dividendos, a SLC é uma companhia que costuma aproveitar momentos difíceis para investir no negócio também. Então, não é porque ela vai pagar dividendos que ela vai deixar de crescer. Pode ser que esse ano de 2024, por conta de todas essas dificuldades que a gente tem falado, seja um ano que abra oportunidades para ela, por exemplo, aumentar a quantidade de terras, né? A quantidade de área plantada, justamente porque é um momento difícil para a grande maioria aí dos produtores espalhados pelo Brasil, e que, consequentemente, abre oportunidades para uma companhia que tem uma estrutura de capital bastante saudável. Hoje a SLC tem uma alavancagem bastante baixa, consegue gerar caixa, consegue aumentar aí a quantidade de terras caso surjam oportunidades interessantes. Então, esse mix, a gente aqui não gosta muito de empresas que só pagam dividendos. A gente entende que essa não é uma alocação saudável, né? Uma companhia que só paga dividendos é uma companhia que não tem oportunidade de crescer, por exemplo. A SLC, a gente entende que ela une essas duas coisas: uma boa remuneração para o acionista, mas também espaço para crescer resultados, e essa combinação que a gente entende que é ótima para o acionista no longo prazo. Maravilha! Muito obrigada pela participação, Rui. Acho que ficou bem claro aqui para a gente. A SLC entrou e saiu a Caixa Seguridade nesse mês. Então, muito obrigada mesmo por participar aqui hoje. Eu que agradeço. Até mais.